Um pai e uma mãe normalmente querem trazer uma criança ao mundo para ser feliz. E quando descobrem que ela tem autismo e pode ser dependente, sofrer bullying e outras dificuldades, muitos não sabem lidar com isso. Acabam entrando em depressão e, infelizmente, há relatos até de casos de suicídio, Renata. César, um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos concluiu que uma em cada 44 crianças nasce com o transtorno do espectro autista. A realidade é que o autismo está cada vez mais presente entre nós e merece uma atenção especial, sobretudo dos pais. Por isso, hoje nós estamos recebendo a autora do livro Autismo, Entender é a Chave, para amar e ajudar, a Josi Boccoli. Ela é mãe do Gabriel, que é um adolescente com transtorno do espectro autista, que também está aqui com a gente. E a Josi decidiu dividir a experiência na aceitação e desenvolvimento do filho com outras mães. E com a sua história de superação como mãe, ela tem ajudado muitas famílias. Bom dia, Josi. Bom dia, Gabi. Sejam muito bem-vindos aqui no programa. Agora, antes de ouvir as lições importantíssimas da Josi sobre esse desafio de aprender a lidar com o filho autista, a gente vai conhecer a realidade de outras mães de crianças com transtorno. Mulheres que tiveram seus sonhos transformados por um diagnóstico, que resistiram à condição especial do filho, que se sentiram frustradas e assustadas diante do desconhecido. Histórias reunidas na reportagem de Elaine Cortez. Durante a gestação, os preparativos. Lorena foi uma criança muito planejada. Eu casei, demorei 6 anos para ter a Lorena. E Lorena, eu sempre sonhei em ter uma menina. Mas o momento tão esperado se transforma quando essa mãe percebe que as coisas não estão acontecendo como ela idealizou. No caso de Gisele, ela percebeu que a filha não era como as outras crianças. Em vez disso, um luto emocional da filha que era esperada. É como se eu tivesse enterrado a filha que eu idealizei, a Lorena, que eu pensava, vou levar ela pro balé, vou levar ela pras festas, vou arrumar ela igual eu pra gente sair pros lugares. E quando o médico falou isso, eu falei, morreu tudo. Como que eu vou cuidar dessa criança? Eu não sou capaz de cuidar dela, eu não sou capaz de desenvolvê-la. Foi uma depressão. É porque você idealiza uma criança, né, e vem outra. Lorena nasceu com TEA, o transtorno do espectro autista, um distúrbio no desenvolvimento do cérebro que afeta a capacidade de relacionamento com as pessoas e o ambiente. Nunca tinha ouvido falar em autismo também, e quando foi fechado o diagnóstico, foi um choque. Uma fase de questionamentos e muita revolta. Nesse momento que a gente está no auge da nossa dor, que as pessoas não entendem, nem a gente mesmo se entende, não dá vontade de viver. Você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Entre tantos desafios, ela sabia que precisaria deixar tudo para se dedicar exclusivamente aos cuidados de Lorena. Nada mais seria como estava planejado. Larguei minha profissão, 15 anos, para cuidar da minha filha. Então, assim, meus sonhos foi tudo colocado numa caixinha. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são afetadas pelo transtorno do espectro autista. 2 milhões somente no Brasil. E desse universo, as pesquisas indicam que quase 80% dos pais abandonam as mães de crianças com esse tipo de deficiência antes dos filhos completarem 5 anos de vida. Logo depois do diagnóstico, o casamento de Gisele acabou. Na fase que eu me separei com uma criança pequena, com diagnóstico de autismo, tendo que levar para terapia, tendo que trabalhar, e eu falei, meu Deus, eu vou enlouquecer. Na Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, essas são histórias da maioria. Encarar a rejeição agrava demais o estado psicológico das mães que já vivem uma rotina exaustiva. O pai acaba deixando a mãe
E a mãe, né, no desespero, vendo uma jornada intensa que ela precisa seguir, com terapia, com escola, abandonada. Né? Então, eu tenho várias histórias assim, né, assim, de mães contando, falando pra gente o desespero até mesmo de acabar com a sua própria vida. O transtorno do espectro autista pode afetar principalmente o comportamento social, já que em alguns graus compromete a comunicação e a linguagem. O transtorno está dentro de um espectro, porque pode atingir diferentes áreas do desenvolvimento de forma leve, moderada e severa. Os autistas aprendem diferente, se comunicam de maneira única, compreendem de forma específica e a família reaprende tudo isso. O autismo tem 5 fases: a negação, quando recebe o diagnóstico, aí tem o momento da raiva, que sente muita raiva, questionando Deus. Por que comigo? Por que ele está me castigando? E tem outro momento da barganha. Se eu fizer isso, ele vai melhorar. Tem um momento da depressão, que é o momento que algumas mães entram num profundo estado de depressão. A 5ª fase é a aceitação, arregaçar as mangas e ir para a luta. A luta inclui enfrentar o preconceito. O preconceito dói muito, porque uma coisa é falarem de você que você sabe se defender. Outra coisa é do seu filho que não sabe se defender. Alzira é outra mãe que diariamente se depara com uma sociedade que ainda desconhece o autismo. O meu principal medo é quando ele chegar na fase adulta. Eu não sei se ele vai ser agredido, se ele vai ser xingado, se ele vai ser julgado pelo fato dele ser autista e as pessoas não entenderem esse ponto. A mãe de Lucas também enfrentou um longo processo de depressão. Foi um baque muito forte, eu não esperava. Jamais eu imaginaria que meu filho fosse autista. Eu entrei num luto que toda mãe passa. Eu me revoltei, eu me perguntei por que Deus fez isso comigo. As primeiras crises foi quando ele começou a gritar, a se jogar no chão, a querer se autoagredir. E aí foi quando eu comecei a chorar muito. Foi pensando no maior desenvolvimento da autonomia de cada criança ou adolescente com TEA que a Abades montou uma casa. A casa que poderia ser de cada um deles. Foi montada com o objetivo de proporcionar autonomia para o jovem, para as crianças, né? Pensando que essa família tem toda essa dificuldade. Forrar uma cama, lavar uma louça ou sentar até mesmo no sofá. A compreensão é libertadora. Entender é a primeira peça desse quebra-cabeças. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente despedaça, né? Então, assim, as peças é como se fosse realmente um quebra-cabeça e as peças todas ficam desencaixadas e aos poucos vai voltando a se encaixar. Mas é um longo processo. Quantas histórias, quantas dificuldades. Josi e Gabriel, a gente está muito feliz em tê-los aqui. Viu? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. E Josi, você reconhece, né? Você viveu a dor dessas mães que têm filhos com diagnósticos do autismo. Mas no seu caso, a dor, ela se transformou. Sim. Como? Agora nós andamos, né, falando sobre o livro, eu encontro as mães que estão lendo, elas falam assim, é a minha história. Eu falo, é a nossa história. Porque o verdadeiro autor desse livro, ele conhece a nossa história, porque todas nós temos a mesma história. A história do sofrimento, da dor, do luto, da depressão, todas passam por isso. Então, Deus que ele conhece isso, foi ele quem escreveu esse livro, e esse livro não é só a minha história. Então, o meu luto acabou justamente nessa busca de explicação, como uma mãe falou aí agora, que você fica perguntando por quê? Por que isso aconteceu comigo? Porque meu marido é saudável, não estou fazendo nada, não errei, porque a primeira pergunta é, onde eu errei? Será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa muito grave para eu ter isso? Para isso ter acontecido com a gente? É uma punição, porque é um pensamento que a gente tem sem perceber.
Então, eu comecei a orar e todos os dias eu chorava e falava, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Eu fiquei nesse porquê meses. Você que leu o livro, né? Obrigada por ter lido. O livro é incrível. Você sabe que eu fiquei nesse porquê muito tempo e Deus me respondeu. E como foi que você descobriu que o Gabriel, ele tinha um autismo? Foi nas 1 ano e 8 meses, você vê que ele não fala, você fala, não te ouve, você conversa, não te olha, você sai no lugar, como a mãe falou, se joga no chão, tem crise, não falou até os 4 anos. E eu comecei a procurar. Alguma coisa ele tem, mas eu não sabia o quê, porque naquela época não se falavam de autismo assim, claramente. Então eu comecei a procurar, só que todos os exames que eu fazia davam normais, porque o autismo ele é comportamental, ele não é uma doença, então você faz um exame de audição, dá normal, você faz o exame de visão, não tem contato visual, então tem um problema na vista, você faz um exame, dá normal. E aí você foi indo até os 4 anos. 4 anos eu pesava 43 quilos, ele tinha 7 crises diárias e 5 noturnas. Não era vida, Renata. 4 anos eu vivia no chão, evitando ele de se machucar em crise. E foi aí onde eu consegui, aqui no Brasil, um diagnóstico, eu morava fora do Brasil, e aí tivemos a resposta. Então, o diagnóstico ele não veio para mim para me condenar, mas para me trazer um caminho. Ok, então agora eu sei o que ele tem, então eu sei como eu posso lutar, como eu vou procurar ajuda, o que eu vou fazer para desenvolver. E Deus respondeu, falou, não é o porquê, mas é o para quê, para que se manifeste a glória de Deus através da vida dele. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E essa resposta mudou a minha vida. E você falou sobre diagnóstico, né? E que é algo que é muito difícil, o diagnóstico do autismo. E aí entra o preconceito. Sim. Muitas vezes as pessoas dizem, não, é coisa da sua cabeça, mãe, ele não tem nada, ele é um menino mimado, você que está dando muita atenção, ele só quer chamar a sua atenção. Sabe educar o seu filho. Você não sabe educar o seu filho. Como que você reagiu a tudo isso? Me machucou muito e machuca muitas mães. Só o olhar, quando o seu filho entra em crise, que as pessoas já te olham com uma cara assim, ou de nojo, ou de tipo assim, o que está acontecendo, aquilo já te machuca muito. De falta de entendimento, na verdade. De falta de entendimento, Isso muito bem. mesmo, Porque Gabriel. o autismo é uma deficiência que você não vê no rosto. Então, para as pessoas, é uma criança mimada, é uma mãe que está errando. Aí você se pergunta, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Mas não é nada disso. Então, quando Deus me respondeu, aquilo tudo acabou. As pessoas podem até ter continuado me olhando, mas eu já não via mais. Eu via o Gabi naquele momento. O que eu tenho que fazer para ajudar o Gabi? Se as pessoas estão olhando, se as pessoas estão reclamando, se as pessoas estão me julgando, já não me importava mais. Me importava o que eu tenho que fazer para ele. Eu tenho que ser a mãe que ele precisa nesse momento. E foi esse sofrimento, Josi, durante esse início aí de comecinho de vida do Gabriel, que fez com que você dissesse, não, eu preciso escrever um livro, eu preciso dividir as minhas experiências, as minhas orientações, porque quem lê o livro, gente, a pessoa olha e diz, sou eu, ela está falando comigo e eu posso mudar o tratamento com o meu filho. Sim. Foi isso que fez você escrever o livro? Na verdade, foi uma mensagem da Cristiane Cardoso, que ela ficou sabendo um pouco da minha história. Ela falou, por que você não escreve um livro? Você ajudaria muitas mães. Até aquele momento, eu nunca tinha pensado em escrever nada, em ajudar ninguém. Tanto é que quando eu li, eu falei assim, nossa, mas eu estou precisando de ajuda. Sim. Mas aquela mensagem dela, que é uma pessoa que eu considero muito, me fez ver assim, se ela me vê em condição de ajudar, então como Deus me vê? E dali eu saí da condição de uma pessoa que esperava ajuda, para agora eu tenho uma responsabilidade, agora eu tenho que ajudar. Então foi ali onde eu comecei a gerar. Gerar, eu tenho que procurar, eu tenho que fazer, eu não posso esperar. O Gabi não teve tratamento durante 4 anos. 4 anos eu tratei ele em casa sozinha com a direção da Abades, por isso que a gente ama a Abades. Então, eu escrevi depois o livro pensando em ajudar essas mães, porque eu ia nas consultas, Renata, eu falava assim, o que eu posso fazer para ele não ter mais essa crise? Sim. E eu ouvia, se acostumar, porque é assim que vai ser. Mas aquilo dentro de mim gerava assim, não pode ser só isso. Então, quando eu comecei a ter respostas positivas, o Gabi, que era uma pessoa que tinha 8 das 10 principais características do autismo, e hoje ele não tem nenhuma, eu falava assim, eu tenho que falar isso para quem busca ajuda como eu procurava. É uma esperança. É uma esperança, Sim. É uma mudança, é um alívio. Então eu falei assim, eu vou escrever para as mães dos autistas. E o livro hoje a gente vê assim, né, meu Deus, mais de 35 mil livros que eu falei, meu Deus, quem é que está lendo? Então a gente vê professores, cuidadores na rua e os pais fazendo, lendo e tendo inspirações de Deus para mudar a vida, isso não tem preço. E é exatamente isso, não são os filhos que devem mudar, Não. mas os pais que têm que se adaptar Sim. a essa realidade. Sim, o Gabi era uma criança de 4 anos, o que ele poderia mudar?
não falava, não entendia nada. O que ele poderia mudar? Nada. Mas eu tomei aquela responsabilidade para mim e falei assim, o que eu tiver que fazer para que a glória de Deus se manifeste, eu vou fazer. Se eu tiver que me quebrar inteira, eu vou me quebrar inteira e eu vou me reconstruir de novo, para que isso venha se cumprir. Então foi isso que aconteceu. Quem mudou fui eu, não foi o Gabi. Sim. E o Gabi foi o reflexo da minha mudança. E a Josi mostra tudo isso num livro, que é um livro inspirador, minha gente. Porque assim, eu mandei mensagem para ela e disse assim, eu li o livro em 2 noites, porque você lê a primeira página e você é levado com a intensidade, com a felicidade. E a gente torce tanto por vocês, pelo Gabi, né? Durante cada capítulo, sabe? E a gente aprende muito. E a gente sabe que é muito difícil, mas que você aprendeu a superar. E o mais importante, você resolveu dividir essa compreensão com tantas outras pessoas. Qual a importância, Josi, do amor, da esperança e da fé nesse caminho? Sem a fé seria impossível, Renata, porque o diferencial do livro, da nossa vida, da vida do Gabi, das mudanças, é a fé. Porque quando a mãe fala ali, você tem um luto, se abre um buraco na sua frente, você não sabe o que fazer. Então aí vem Deus e a fé que constrói aquela ponte para você chegar onde Ele queria que você chegasse. Também não podia chegar a entendimento com como que eu estava, e nem nas notas que eu recebi na escola, sem essa fé. Sim, o Gabi fala de notas, porque o Gabi, ele quase que gabaritou, quase que ele fechou a prova. E em um dos momentos, a Josi mostra que a escola não queria aceitar o Gabi na instituição. E o Gabi disse, não, mas eu cumpri tudo. Eu passei, eu me esforcei. E foi exatamente através da fé que, né, Gabi? E aí, até me falaram antes para como assim conversar, por que eu quero, explicar por que eu queria estar nessa escola. Expliquei direitinho, perguntaram algumas perguntas, como entrevista, mas também... Mas e falaram também que eu passei na prova também. Sim, claro. Então falaram por que você quer estar lá. Então, como assim, essas perguntas eram importantes. E eu não tava como assim, em pânico, eu tava normal. Tava calmo. Você estava concentrado, porque você queria muito entrar na escola, né, Gabi? E depois eu recebi, depois que rejeitaram, eu falei, não é possível. Não é possível. Boa, Gabi. E olha, essa história inspiradora de superação e os aprendizados que a Josi Boccoli teve na aceitação e na dedicação ao desenvolvimento do filho Gabriel estão no livro Autismo, Entender é a Chave para Amar e Ajudar, disponível na Arca Center. Aí você acessa arcacenter.com.br, adquira o livro e conheça mais sobre a Josi, sobre a obra que ela tem ajudado aí a tantas famílias a compreender e conviver da melhor forma com os seus filhos autistas. Muito obrigada pela presença de vocês, eu amei conhecê-los. E a última de Gabriel foi que ele saiu de Israel e veio para o Brasil sozinho, no avião. Ai, gente. Nem me deu tchau. Nem deu tchau. Nesse mês. Parou na Espanha, fez amizade com o menino, agora fica em espanhol com o menino no WhatsApp. Entendi. E nem deu tchau pra mãe, hein? Não. Mas é isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, que vocês, acima de tudo, possam ajudar e a compreender o autismo. Muito obrigada, viu?